Olá, bem-vindo! Que bom que você já está ligadinho aí, já desde a contagem regressiva você está conectado, já está comentando. Que bom que você está aí no horário esperando para começar esse momento que nós vamos mais uma vez nos debruçarmos sobre a palavra de Deus e ouvir aquilo que Deus tem para os nossos corações. Mas antes do pastor Romael trazer a palavra, eu gostaria de pedir você para deixar o seu like para ajudar na divulgação do nosso vídeo. E você também pode fazer seus comentários para nós interagirmos e fazer desse momento um momento de comunhão, não somente de alimentar nosso espírito, mas também de comunhão, para nós podermos estar um pouquinho mais próximos. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no nosso canal, compartilhe os vídeos que você tem sentido abençoado, os vídeos que você tem sentido Deus falar ao seu coração, compartilhe aquilo que é do bem, aquilo que é bom, ok? Vamos lá? Vamos ouvir o que o Senhor tem para nós esta noite. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Que bom ter você novamente comigo. Nós estamos indo hoje para a nossa terceira mensagem da série Atitude Cristã. A nossa atitude frente à vida. E nós estamos meditando nos textos escritos por Tiago, apóstolo Tiago. E eu creio, queridos, que está sendo uma aventura maravilhosa. E hoje não vai ser diferente. Então aí prepare uma caneta, um papel, se você quiser anotar a mensagem de hoje, porque vai ser desafiadora para mim e também para você. Nas semanas anteriores, nós vimos sobre a atitude do cristão frente à provação. Na semana passada, nós vimos a atitude do cristão frente à palavra de Deus. E hoje eu quero falar com você sobre a atitude cristã na comunicação. A comunicação é a ação de transmitir uma mensagem. Informação é a nossa fala. Nós vivemos num ambiente de comunicação. Deus nos fez com capacidade de comunicar. E existem vários meios de nos comunicarmos, seja pela fala, seja pela escrita, seja por meio dos sinais. Fato é que nós temos uma habilidade que é inerente a nós de nos comunicar. E isso é uma bênção. Glória a Deus que eu e você podemos nos comunicar. Agora, queridos, a parte perigosa da comunicação é quando ela não é feita de forma correta. É por isso que nós temos que ter muito cuidado com a forma com que nós nos comunicamos. Pois essa mesma comunicação, que pode ser uma bênção, ela pode também se tornar uma grande maldição. E uma das grandes dificuldades que nós enfrentamos nos relacionamentos tem a ver com comunicação. Dentro da família, os maiores problemas, as maiores adversidades têm a ver com comunicação. No seu trabalho, nas áreas em que você está inserida da sociedade, a maior dificuldade que as pessoas têm é de comunicação. Por essa razão, nós precisamos olhar com atenção, com muita atenção, o texto de Tiago, o capítulo 3, do verso 1 ao verso 18. É grande o texto, eu vou ler ele na íntegra para você. Mas eu quero que você abra aí na sua casa a Bíblia também comigo e você anote esse texto, Tiago capítulo 3, versos 1 a 18. Meus queridos, esse texto é maravilhoso e eu creio que Deus vai falar com você por meio desse texto. Olha o que o texto diz, Tiago capítulo 3, verso 1 ao 18. Verso 1, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar tudo o seu corpo. Quando colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque
é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênçãos e maldição. Meus irmãos, não podem ser assim. Me parece aqui até um apelo de Tiago, dos seus ouvintes, dizendo: meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Glória a Deus por esse texto maravilhoso. E esse texto, queridos, ele começa afirmando que nós mestres, nós que ensinamos, nós vamos ter um juízo maior. Por que eu quero começar fazendo essa afirmação? Eu poderia ter cortado essa perícope e começado ela mais para baixo, tratando diretamente sobre a língua, mas eu quero deixar claro para você que antes de falar com você, eu sei a responsabilidade que eu tenho diante de Deus, porque eu tenho a responsabilidade de que serei julgado com um peso maior, porque eu sou aquele que ensina, eu sou aquele que está falando a vocês um ensinamento bíblico. Então, a minha responsabilidade é maior no sentido de que eu estou falando para você. Eu estou despertando o seu coração para essas verdades que Deus ministrou no meu coração. Então, eu sou responsável por esse ensino. Então, logo eu vou prestar conta diante de Deus do que eu estou dizendo a vocês. Mas logo em seguida, ele entra no assunto da comunicação. E ele faz a seguinte afirmação: todos tropeçamos de muitas maneiras. E se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar o seu corpo. Aqui entra a questão da fala, da comunicação. Ou seja, se o homem não tropeça na fala, esse homem é perfeito. Aqui nós vemos o poder da comunicação. E como eu disse, você não pode levar a comunicação só para o lado da fala, mas a gente se comunica hoje muito pela escrita, né? WhatsApp, Messenger, outros aplicativos. E às vezes a gente aproveita desses aplicativos para mandar cutucada para o irmão, para a irmã, para fulano de tal, para os vizinhos. A gente aproveita, né, essas redes sociais para destilar muitas vezes a nossa raiva, destilar muitas vezes os nossos mais profundos anseios, né? Mas isso revela o poder de comunicação. Eu estou certo, queridos, que um dos maiores desafios nosso, como cristão, como seres humanos, nem só como cristão, mas você que está me ouvindo, que não professa talvez a fé evangélica, você sabe o que eu estou falando. O órgão mais difícil de se controlar é a boca, é a língua. É a língua. Ou controlar a nossa comunicação. Mas por outro lado, eu acredito, queridos, que nós podemos vencer nessa área. Sabe por que eu acredito que nós podemos vencer? Porque senão nós não teríamos recebido da parte de Deus esse alerta por meio do apóstolo Tiago. Se ele colocou esse alerta nas Escrituras, é porque nós podemos vencer esse pequeno órgão que está dentro da nossa boca e que faz com que eu e você muitas vezes falhamos diante de Deus e diante das pessoas. Mas então, com base nesse texto, eu gostaria de pensar com você como deve ser então a nossa atitude diante da comunicação com as pessoas à nossa volta. E a primeira atitude na comunicação, meus irmãos, é pensar antes de falar. Queridos, eu e você temos a obrigação de pensar antes de falar. Embora seja quase impossível, né? Muitas vezes nós perdemos a linha.
Mas é um desafio que nós temos aqui, pensar antes de falar. Nós muitas vezes falamos, depois ficamos remoendo o que falamos. Quantas vezes você falou coisas, você falou assim, eu não deveria ter falado isso. Eu não deveria ter dito dessa forma. Geralmente nós falamos sem pensar quando estamos de cabeça quente. E aí a gente fala as primeiras coisas que vêm na nossa mente. E aqui que está o perigo. E Tiago deixa claro isso. E nós temos que pensar como ele aqui. Veja o texto de novo comigo, Tiago capítulo 3, versos 3 e 4, quando ele diz assim: quando colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Olha a figura que ele está usando aqui. Tomem também como exemplo os navios. Embora eles sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno. Agora olha só esse finalzinho aqui, ele é importante. Conforme a vontade do piloto. Quem que está guiando o leme? O piloto. O navio grandão, o vento muito forte, um pequeno leme que está sendo controlado por um piloto. Qual que é o ensinamento que nós estamos tendo aqui? Você e eu somos esse grande navio. Somos soprados pelas grandes tempestades da vida e pelas circunstâncias do dia a dia. A nossa língua é esse leme, pequenininho, mas você é o piloto que comanda esse leme. Você não pode transferir essa responsabilidade. Você é o piloto, eu sou o piloto. E ele então faz uso dessa ilustração para que nós possamos compreender com mais clareza essa questão de pensar antes de falar. Irmãos, é importante que você entenda, eu e você podemos dominar o nosso ímpeto na fala. E uma boa atitude na comunicação exige nós pensarmos antes de falar. Porque uma palavra dita fora de hora, uma palavra dita na hora errada, ela gera transtornos para os relacionamentos. Às vezes a emoção do momento, ela faz com que eu e você não pesamos o conteúdo daquilo que falamos. Não passa pelo crivo da razão e aí a gente solta coisas que depois a gente vai se arrepender amargamente. Coisas que vão ser destrutivas. Ao invés de nós construirmos, nós acabamos então destruindo as pessoas que estão à nossa volta. Olha o que diz Provérbios 12, verso 18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos lábios traz a cura. Tem palavras que vão ferir, tem palavras que vão machucar e eu tenho que ter cuidado. Ou seja, o que eu e você falamos tem muito peso, porque nós podemos ferir as pessoas ou nós podemos curar as pessoas com a nossa fala. Se eu e você não pensarmos antes de falar, a nossa tendência vai ser sempre machucar as pessoas que estão à nossa volta. Meus irmãos, nós podemos estar sendo ofensivos com as nossas falas. E a gente perde a razão quando a gente é ofensivo. É um grande desafio pensar antes. Travar a língua quando você está sendo provocado. Se segurar quando você está sendo atingido. Segurar a tua língua bem presinha lá dentro. Pensar antes de falar. Porque falar de cabeça quente não vai contribuir para resolver nada. Só vai gerar mais confusão e mais problemas. Então eu quero dar algumas dicas de como eu e você podemos então pensar antes de falar. Primeiro eu tenho que decantar as ideias. O que é isso? Pensar antes. Recebeu a informação? Qual que é a nossa tendência quando nós recebemos uma informação? A gente quer disparar, a gente quer falar. Às vezes na questão da comunicação a gente nem ouve o outro falar, a gente já fica pensando na resposta que vai dar. Mas a ideia aqui é que eu paro, eu decanto a ideia, eu penso sobre aquilo que está sendo dito. E depois então eu falo com mais propriedade. Outra coisa, pense, por que você quer falar? Por que você quer responder naquela situação? É só para você sair vitorioso? É só para você sair por cima? É só para você humilhar a outra pessoa que falou alguma coisa sobre você? Por que você quer falar? Outra coisa que você deve se perguntar e pensar antes de falar, como ou qual a consequência de você responder naquele momento? Se eu falar agora,
qual que vai ser a consequência? Gente, o que eu estou falando para vocês aqui é uma coisa muito difícil para mim, porque eu sou sanguíneo. Eu sou sanguíneo. Então a minha tendência é querer responder. E quantas vezes eu me arrependi disso? De pensar, poxa vida, eu poderia ter ficado quieto. Olha a consequência dessa fala, olha a consequência de ter falado desse jeito. Outra questão, como eu me sentirei depois dessa conversa? Quantas vezes você teve uma conversa com alguém e você achou assim, ganhei a conversa. E aí você vai para sua casa, você não consegue descansar, você não consegue dormir, você de fato ganhou a discussão, mas você perdeu a pessoa, não valeu a pena. Não valeu a pena. Outra dica para nós pensarmos antes de falar é, o que eu vou falar vai resolver o conflito ou vai piorar o conflito? Aquilo que você vamos dizer para as pessoas vai ajudar a consertar o que está errado ou vai piorar ainda mais aquilo que já não está bom? A nossa atitude, então, cristã na área da comunicação deve ser pensar antes de falar. Não fale quando estiver nervoso. Não fale quando estiver estressado, quando estiver irado. Pense antes. É impossível dominar a língua se Jesus não dominar seu coração. Vou repetir isso aqui. É impossível dominar a língua se Jesus não dominar o seu coração. Se Ele não dominar a sua vida. Isso tem a ver com a mensagem da semana passada. Refletir a palavra de Deus. Semear essa palavra na sua mente e praticá-la. A língua freada implica numa vida controlada. Mas a segunda atitude na comunicação é cuidar para não fomentar. E aqui, meus queridos, eu acho que é a questão muito grave que eu vejo que acontece nos meios, na própria igreja, eu vejo que isso acontece nas empresas, eu vejo que isso acontece nas escolas, eu vejo que isso acontece em muitos lugares. E eu e você precisamos cuidar para não fomentar. O que é fomentar, gente? Fomentar, preste atenção, é incitar, é ocasionar sentimentos e comportamentos. Aqui, para definir bem claramente, é o tal do colocar lenha na fogueira. É aquela pessoa que chega para você e diz assim, olha, se fosse comigo esse negócio, ia ser diferente. O fomentador, ele gosta de chegar para a gente e falar assim, olha, se fosse eu nessa situação, eu já teria ido, já teria tirado satisfação, já teria feito tal e tal coisa. Outra frase que o fomentador gosta de usar, você não pode deixar isso passar. E quando ele fala isso, não é com a intenção de resolver o problema, é de aumentar o problema. E Tiago usa mais uma vez uma ilustração que eu acho magnífica, poderosa para nós aqui. E eu quero ler novamente com você, Tiago, capítulo 3, verso 5 e verso 6, porque está na Bíblia, né? E está na Bíblia, é verdade, nós cremos nisso. Amém, queridos? E diz assim o texto, semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Pesado? Nosso irmão Tiago aqui pegou pesado, né? O escritor aqui está afirmando, queridos, que uma pequena fagulha pode incendiar um grande bosque. Nós estamos vendo aí os noticiários das grandes, no Pantanal, aqui mesmo, tantos incêndios florestais, e às vezes começa com uma pequena fagulha. Às vezes é uma bituca de cigarro que é lançada, às vezes, né? Às vezes tem muitos crimes ambientais também acontecendo. Mas o que eu quero dizer, queridos, é que essa linguagem que Tiago usa, ela é muito importante para nós aqui. O que ele está dizendo é que a nossa fala pode ser uma pequena fagulha que vai incendiar uma comunidade toda. Uma pequena fagulha que vai incendiar uma empresa toda.
Se você é um fomentador, você corre o risco de ser essa pessoa que inicia incêndios aonde você está. Uma palavra fomentada pode gerar ruínas nos relacionamentos, pode motivar brigas, discussões, pode incentivar confusões maiores. Gente, quantas vezes eu presenciei nas famílias situações de guerra e na maioria das vezes tinha terceira pessoa falando, fomentando. Quantos divórcios eu já vi acontecendo porque pessoas fomentaram e destruíram casamentos. Quantas pessoas a gente sabe que desviaram da fé porque foram motivados a cometer práticas nocivas à fé. Pense, meus queridos, que tipo de comportamento a sua fala tem gerado nas pessoas. Quando as pessoas chegam para você com raiva, com ira, com vontade de fuzilar alguém, qual é o seu procedimento? Você pega essa pessoa e tenta acalmá-la, ou você pega e fala assim, não, vai lá, tira satisfação mesmo. Vai lá, briga com fulano de tal. Vai lá, fala toda a verdade, fala tudo o que você pensa. O fomentador, ele gosta de ver o circo pegar fogo. Ele gosta de ver as coisas virar bagunça. O fomentador não quer resolver o conflito, ele quer piorar as coisas, porque a intenção dele é ver a ruína. Cuidado, meu querido, se você tem a prática de fomentar problemas, de criar situações que você não deveria nem estar metido no meio. Situações em que você deveria se calar e apenas orar. Nós corremos esse risco, queridos, de ser esses fomentadores que vão incendiar o bosque. E eu quero, gente, deixar claro esse texto aqui mais uma vez. Ele diz assim, olha, aqui no verso 6 de Tiago 3, assim também a língua é um fogo. Imagina, tem gente que está com a língua coçando para falar mal do outro. E deixa eu dizer uma coisa para você. Se o fulano fala mal de você, fala de você para o outro também. Você compreendeu? Se o fulano vem e fala mal de você para mim, ele vai falar mal de mim para você. Porque esse é o papel do fomentador. Criar confusão. Incendiar o ambiente, quer fazer o ambiente pegar fogo. E eu e você, gente, não podemos ser esse tipo de pessoa. Não seja esse tipo de pessoa na sua empresa, não seja esse tipo de pessoa na sua família, não seja esse tipo de pessoa na sua igreja, não seja esse tipo de pessoa na escola, na faculdade, aonde você estiver inserido como um ser humano. Não seja a pessoa que vai criar mais confusão, mas seja aquela que vai levar a paz, aquela que vai levar o amor, aquela que vai levar uma palavra de esperança e não de confusão. Pense qual tipo de comportamento você tem gerado. Como que as pessoas saem da conversa com vocês? Ela sai mais calma, com desejo de consertar a situação, ou ela sai de lá com mais raiva, com vontade até de matar a outra pessoa? Guarde isso. A nossa fala tem poder de apaziguar ou incendiar. O que você vai fazer? Qual vai ser a sua atitude diante da comunicação? E por fim, a terceira atitude na comunicação é usar a comunicação para abençoar. Use a comunicação para ser um canal de bênção. Abençoe as pessoas com sua fala. Olha como o texto diz aqui novamente, Tiago capítulo 3, verso 9 e 12, eu já estou indo para o final. Ele diz assim, com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Na mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Cuidado, queridos. Cuidado. A minha e a sua boca, a sua língua, tem que destilar coisas boas. Bênção na vida de pessoas.
Aqui tem um alerta importante nesse texto que nós vimos. Cuidado com o que sai da sua boca. O que está saindo da sua boca? O que a tua língua tem produzido? Tem abençoado as pessoas à sua volta? Ou tem apenas gerado mais transtorno para as pessoas? Não tem, meus irmãos, como de uma mesma fonte jorrar água doce e salgada. Uma fonte de água salgada não pode gerar água doce. Não tem como. Portanto, eu e você temos o dever de vigiar as nossas palavras. Nós devemos ter cuidado com aquilo que sai da nossa boca. E aquilo que sai da nossa boca deve promover sabedoria, justiça. Olha o que o texto de Salmos capítulo 37, Salmos 37, versos 30 e 31 diz: a boca do justo profere sabedoria e a sua língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei do seu Deus, ele nunca pisará em falso. A boca do justo profere sabedoria e a sua língua fala conforme a justiça. A nossa comunicação, queridos, deve ser para abençoar as pessoas, deve ser para gerar vida nas pessoas. Isso não significa, queridos, que nós não vamos repreender, isso não significa que nós não vamos exortar, isso não significa que nós vamos nos omitir de fazer as correções. Não, não é nada disso. Apenas significa que nós vamos ter o cuidado de fazer com que as palavras sejam construtivas, com que as palavras possam pegar aquela pessoa que está errando e transformar aquela realidade por meio do amor feito em palavras. Às vezes, ser duro é necessário. Às vezes, cobrar com veemência é necessário. Mas nunca fazer isso de forma a amaldiçoar o próximo, de forma a condenar a outra pessoa. Lembre-se, queridos, nós somos um canal de bênção. Nós somos um canal de vida. Então a nossa comunicação precisa ser feita com amor. E para construir o outro, e nunca então para humilhar, nunca para menosprezar. Portanto, nós temos que cuidar com as palavras que saem. Nós temos que ter cuidado para que possam jorrar da nossa boca apenas palavras de bênçãos. Cuidado, queridos, para não ser ofensivo com as pessoas à sua volta. Cuidado para não ferir as pessoas com suas palavras. Esse é um cuidado que eu tenho que ter, você tem que ter, todos nós temos que ter, não só na vida cristã, mas na vida cotidiana. Porque não pode, queridos, na mesma boca, produzir bênçãos e maldição. Ou você é um maldizente, ou você é alguém que profere bênção na vida das pessoas. Então, a nossa atitude em relação à comunicação, para finalizar, é essa. Pense antes de falar. Pense, querido. Decante as ideias. Avalie por que você quer falar naquele momento. A segunda atitude na comunicação é não fomente. Não seja aquela pessoa que vai gerar mais confusão, que vai gerar mais problemas. Não tente incendiar o bosque. Seja aquele que vai apagar a contenda, que vai ajudar a minimizar os danos da contenda. Terceiro, use a comunicação para abençoar as pessoas. Lembre-se, você é fonte de bênção na vida das pessoas. Nós somos fonte de bênção na vida das pessoas. Obrigado. Deus abençoe a sua vida. Estou orando por você. Deus abençoe. E chegou o momento de nós juntos orarmos ao Senhor, exercermos a nossa fé. Assim como o pastor Romael trouxe para nós a meditação nesse vídeo, de como as nossas palavras podem ser algo a nos construir ou nos destruir, vamos usar as nossas palavras para alimentar a nossa fé. Eu gostaria de pedir a você que está conosco na nossa campanha de oração,
para ficar ligadinho aí neste momento, porque nós vamos orar pelas pessoas que estão na campanha de oração. A campanha de oração funciona da seguinte maneira: você faz um compromisso com Deus de você estar conectado conosco toda quarta, que é onde nós lançamos um vídeo novo, para nós estarmos juntos orando ao Senhor por uma causa que você considera que necessita de uma ação do Senhor, de uma direção de Deus, de um toque especial do Espírito Santo. Se você quer começar hoje esse compromisso com Deus, vamos lá, vamos orar ao Senhor. E se você já está na campanha de oração, concentre nesse momento, aquieta os seus pensamentos, acalma as coisas aí à sua volta e vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, neste momento nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Mas quantas vezes nós estamos vivendo resultados porque faltou sabedoria, Senhor, nas nossas palavras? Quantas vezes, Senhor, essa causa que nós estamos apresentando a Ti é devido ao momento que nós falamos sem pensar ou tomamos decisões sem buscar a Tua direção, Senhor. Por isso eu peço agora, Pai, que o Senhor coloque, Senhor, sabedoria nos nossos corações, que o Senhor nos ajude a medir as nossas palavras e mais do que isso, Senhor, que nós possamos ter os olhos da fé, que nós possamos olhar para as circunstâncias com os olhos do Senhor. Muitas vezes nós não entendemos o caminho que o Senhor está nos levando a trilhar, mas, ó Pai, nós cremos que o Senhor está no nosso futuro, que o Senhor já está cuidando de cada detalhe. Por isso agora, Senhor, eu peço a Sua bênção, a ação do Teu Espírito Santo, o toque do Senhor, a direção, ó Deus, o clareamento dos pensamentos sobre a vida deste que está nos ouvindo, participando, desse amigo querido que está conosco nessa campanha. Que o Senhor traga luz, traga discernimento, que o Senhor abra os olhos espirituais para que nós possamos ver o que o Senhor está fazendo. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor tudo pode. Quando as coisas são impossíveis para nós, nós cremos que nada é impossível para o Senhor. Por isso, Senhor, haja na saúde daquele que necessita de cura. Haja, Senhor, sobre essa causa na justiça, desde que há tanto tempo tem esperado, Senhor, por uma resposta justa. Senhor, haja sobre aqueles que necessitam de um emprego. Abre portas, ó Pai, abre portas de promoção no serviço. Senhor, em nome de Jesus, haja sobre essa família que necessita da harmonia, da paz do Senhor. Que o Senhor possa reconciliar os relacionamentos. Em nome de Jesus, ó Pai, ouça o pedido do coração desde que está conosco, exercendo fé, falando e clamando no seu íntimo, Senhor, trazendo livramento, trazendo providências, ó Pai, mostrando a Tua vontade e o Teu querer. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Queridos, nós estamos nos aproximando de uma época de eleições. Agora em outubro nós já estamos ouvindo já os candidatos se pronunciarem e nós queremos orar para que Deus desperte aqueles candidatos que irão cumprir o propósito de Deus. Nós sabemos que da humanidade nós não podemos esperar nada do que é bom, do que é justo, mas nós cremos que o Senhor pode inspirar pessoas. Então vamos orar para que Deus dê sabedoria a cada cidadão a votar no vereador, a votar no prefeito, para que faça aquilo que é desejo do Senhor, a se cumprir na nossa cidade, aí na sua cidade, onde você estiver. Se você é um candidato, a nossa oração é para que você abra os seus ouvidos espirituais e seja guiado pelo Espírito Santo para ser um instrumento de justiça através das mãos do Senhor. Vamos orar neste momento? Senhor Deus, nós colocamos essas eleições de 2020 diante do Senhor. O Senhor sabe como a nossa cidade, Pai, padece
de pessoas comprometidas em fazer a diferença. Não, Senhor, simplesmente num discurso, mas também na prática. Assim como nós temos estudado nessa série de mensagem e atitude, Senhor, pessoas que se engajam a praticar aquilo que está, Senhor, na Tua palavra, a ser instrumento de justiça, a ser instrumento de paz, a ser instrumento, Senhor, de equidade. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor dê sabedoria a cada cidadão, ao exercer o seu direito de voto, ao exercer, Senhor, esse privilégio de fazer parte de um momento tão importante, Pai. Senhor, nós queremos pedir a Tua bênção sobre aqueles candidatos que irão, Senhor, concorrer a essas eleições. Que de alguma forma, Pai, o Teu Espírito Santo inquiete os corações a agirem conforme a Tua vontade, o Teu querer para a nossa cidade. Em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, nós oramos para que o domínio do mal, o domínio da corrupção, o domínio, Senhor, da injustiça, chegue ao fim, caia por terra e comece, Senhor, um novo tempo sobre a nossa cidade, sobre a política, Senhor, de nossa cidade e da cidade de onde cada um está participando, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos e colocamos em Tuas mãos, para a honra e glória do Teu nome. Amém, Senhor. Amém. E eu não poderia deixar de orar por você, mulher. Nós estamos aí no mês de outubro e o meu apelo é para que você faça o exame preventivo. Esse outubro, chamado Outubro Rosa, nós estamos, como comunidade no Brasil, apelando para que a mulher cuide do seu corpo, cuide do seu organismo. Nós sabemos o quão terrível é o câncer, mas existem prevenções, existem maneiras de detectar no começo e os efeitos serem amenizados. Então, mulher, se cuide, porque você é uma criação de Deus. Deus te fez boa, Deus te fez perfeita, mas você precisa cuidar deste corpinho que Deus te deu de presente. Então, cuida da sua saúde. E falando em saúde, eu quero orar por aqueles que estão enfermos, orar por aquelas mulheres que necessitam de um toque do Senhor na sua saúde. E você que talvez esteja amedrontado, esperando o resultado de algum exame, eu quero orar com você também neste momento, amém? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por o Senhor me ter feito mulher, por o Senhor ter me dado esse privilégio de ser quem o Senhor desejasse que eu fosse, Pai. Senhor, eu quero pedir a sua bênção sobre a vida de cada mulher que está assistindo esse vídeo, ou as mulheres que fazem parte da vida desse querido amigo que está assistindo esse vídeo. Senhor, que o Senhor dê sabedoria, discernimento, que o Senhor dê, Senhor, ousadia, para vencer, Senhor, quem sabe a timidez, vencer, Senhor, o preconceito, vencer, Senhor, a preguiça e cuidar, Senhor, do seu corpo, cuidar da sua saúde, porque nós sabemos que cada ser humano é especial para o Senhor, ó Pai. Eu oro, Senhor, também por aqueles que estão enfermos, que necessitam de uma ação do Teu Espírito Santo, que estão nos leitos das UTIs, nos leitos dos hospitais, que estão, Senhor, debilitados em suas casas. Pedimos, ó Pai, que aonde estiver ouvindo agora essa oração, que o Senhor entre, Senhor, neste lugar. O Senhor toque sobre essa vida, do alto da cabeça à planta dos pés, que seja visitado pelo Teu Espírito Santo e seu corpo seja restaurado, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que a unção de cura chegue nesse lar, chegue, Senhor, nesse local, chegue, Senhor, nesse leito, nessa cama, nesse quarto, em nome de Jesus, ó Pai. Restaura essa vida, para a honra e glória do Seu nome. Oro, Senhor, por aqueles que estão esperando o resultado de exames. Estão, Senhor, temerosos, angustiados, sem saber, Senhor, o que fazer se o resultado vier de uma maneira assombrosa.
Pai, eu oro para que a paz do Teu Espírito Santo guarde esses corações na Tua presença. Que o Senhor lhes dê a paz, lhes dê, Senhor, a segurança de que o Senhor nunca os abandonará. Em nome de Jesus, para que o Senhor os fortaleça. Seja, Senhor, qual for o caminho à frente, nós temos a certeza de que nós estamos diante da presença de um Deus que tudo pode. E o Senhor pode curar, o Senhor pode restaurar, o Senhor pode fortalecer. Essa é a nossa fé, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu querido. Obrigado pela tua presença, obrigado pela sua audiência e assistir conosco até o final esse vídeo. E lembrando, compartilhe aquilo que é bom. Fomente o que é bom, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima quarta-feira.